Bem, boa noite a todos. Eu sou o Matheus Prince e eu vou apresentar um pouco sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Bem, começando um pouquinho, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? Ela é uma condição, isso eu coloquei a definição do Conselho de Montreal, que tende a doença como uma condição que desenvolve quando o refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas incômodos e ou complicações para o paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre uma fisiopatologia da doença. Para a gente conseguir falar da fisiopatologia da doença, temos que conversar um pouquinho também sobre um mecanismo anti-refluxo. Um mecanismo, então, a fisiologia normal que evita com que aconteça o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Bem, primeiramente a gente tem o esvaziamento esofágico espontâneo devido aos movimentos do peristaltismo. Como o peristaltismo ele tende a descer o bolo alimentar até o estômago, esse esvaziamento, esse movimento esofágico, ele evita com que tenha movimentos retrógrados. Outro mecanismo anti-refluxo é a barreira de junção gastroesofágica. Principalmente vou focar aqui um pouco sobre o esfíncter esofágico inferior. Ele é uma área de elevada pressão. E isso é importante porque se a gente tem uma elevada pressão nessa região e seja maior essa pressão do que a área na região gástrica, não vai conseguir, o conteúdo gástrico não vai conseguir passar por essa área de grande pressão, então dessa forma não aconteceria o refluxo. E esse esfíncter esofágico inferior, ele contém 4 elementos principais que mantêm essa pressão elevada, que seria a musculatura do próprio esôfago distal, o diafragma, que cobre mais ou menos essa região que tem o hiato esofágico, tem as fibras oblíquas da cárdia e a própria pressão intraabdominal. Porque se essa região da junção gastroesofágica está para baixo do diafragma, ele está então na cavidade abdominal e a pressão intraabdominal vai ajudar a aumentar essa pressão e, portanto, não aconteceria o refluxo. Bem, e o refluxo? O refluxo, então, acontece quando um conteúdo gástrico ele vai refluxo, então vai ter um movimento retrógrado para o esôfago. E isso acontece exatamente pelo que eu disse, o oposto da fisiologia normal. A pressão intragástrica está maior do que a pressão do esôfago distal. Isso pode acontecer tanto pelo fato de que o esfíncter relaxa devido a algum problema na contração peristáltica, então uma ausência nessa contração peristáltica, que seria um relaxamento espontâneo do esfíncter, ou por causa de uma pressão de repouso desse esfíncter está reduzida. Então a gente vai ter um esfíncter esofágico inferior hipotensivo, que seria uma pressão reduzida, que levaria a pressão gástrica a ser maior que essa pressão e, portanto, teria o refluxo. E, normalmente, a gente relacionou refluxo gastroesofágico com hérnias de hiato. E o que seria a hérnia de hiato? A hernia de hiato, a gente tem 3 tipos principais. Vou focar um pouquinho agora sobre A, que seria uma hérnia de deslizamento, que é aqui mostrado o esôfago, o diafragma e o estômago. E a região da junção gastroesofágica, ela meio que sobe, ela desliza para cima do diafragma e acaba saindo da cavidade abdominal. E está nessa região entre o diafragma e um pouco na cavidade torácica. E isso vai diminuir aqueles critérios que aumentam a pressão nesse esfíncter esofágico inferior e vai fazer com que diminua a pressão aqui nesse esfíncter. Então, portanto, a pressão gástrica pode acabar fazendo com que tenha o refluxo de conteúdo gástrico. E outros tipos de hérnia de hiato também, a gente tem hérnias por rolamento, que também são conhecidas como hérnias paraesofágicas, mostrada ali na letra B, e uma hérnia mista na letra C, que seria uma hérnia que contém tanto a parte do deslizamento quanto a parte por rolamento, a hérnia paraesofágica. Como eu disse, normalmente a hérnia estava muito relacionada com a doença do refluxo gastroesofágico. Hoje em dia a gente sabe que a hérnia hiatal ela não é necessária e nem suficiente para fechar o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. O que isso quer dizer? Que se o paciente tem uma hérnia, pode ser que ele seja assintomático. Então não necessitaria
um tratamento cirúrgico, por exemplo, e o paciente não teria refluxo mesmo tendo uma hérnia. Assim como o oposto também acontece. Pacientes com refluxo que não possuem a hérnia. Então, a hérnia hoje em dia ela não é necessária e nem suficiente para fechar o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Bem, falando um pouquinho agora sobre a epidemiologia da doença. A gente normalmente considera a epidemiologia baseada nos sintomas, principalmente no sintoma de pirose, azia, que seria uma dor, uma queimação retroesofágica. Bem, globalmente, a gente tem em média 13% da população global possuindo pelo menos uma vez por semana um desses sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. E essa sintomatologia, a epidemiologia, difere muito de acordo com as regiões do mundo. Então, por exemplo, o Canadá, 30% dos episódios tem 30% da população tem pelo menos um episódio semanal, ou 4% da população tem pelo menos um episódio diário. Na Finlândia, por outro lado, que acontece bastante, tem 10% da população tem casos diários dessa sintomatologia. Na França, por outro lado, é muito rara essa doença. Então, 27% da população refere apenas um episódio por ano dessa sintomatologia, por exemplo, da azia. E eu trouxe aqui um mapa que demonstra mais ou menos essa epidemiologia no mundo inteiro, que mostra, por exemplo, no Brasil, estando entre 15% a 19% dessa sintomatologia uma vez por semana, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Por outro lado, a França, a China, a Indonésia aqui tem muito reduzido, tendo menos do que 10% da população tendo esses sintomas. Por outro lado, a Finlândia, a Índia já estão demonstrando casos mais graves, por exemplo, mais de 25% da população apresenta semanalmente esses sintomas. E isso pode estar muito relacionado com alimentação, hábitos de vida, até mesmo a genética, que pode estar relacionada com a epidemiologia dessa doença. Bem, então eu trouxe um pouco dos dados sobre o Brasil, e eu vi um estudo que tinha cerca de 14 mil pacientes, e foi avaliado que pacientes que tinham pelo menos uma vez por semana, 11% da população brasileira, quase 12%, tinha pelo menos uma vez por semana esses sintomas de azia e tal. E foi mostrado que mais ou menos 7,3% da população brasileira fecha diagnóstico para doença de refluxo gastroesofágico, que a gente pode ver que é uma coisa muito prevalente. E nesse estudo também demonstrou que pacientes com mais de 55 anos e mulheres possuem, no Brasil, uma maior chance de possuir a doença do refluxo gastroesofágico. Então, falando sobre mulheres de idade, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Bem, uma idade mais avançada é tida como um fator de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. Então, pacientes normalmente com mais de 45 anos já começam a possuir mais essa doença. E no estudo brasileiro é mostrado que essa idade seria de 55 anos. Obesidade, então, pacientes com IMC maior, mais elevado do que 30, também possuem um fator de risco e possuem mais a doença do refluxo gastroesofágico. Fatores genéticos, possuem H. pylori, serem tabagistas, etilistas, sedentários. Também existe muita relação com ansiedade e depressão nos sintomas e é tido como um fator de risco para essa doença. Alimentação, então, por exemplo, o horário que você se alimenta, se você se alimenta e acaba deitando depois, se você bebe café, se você come muita gordura, podem estar relacionados com o fator de risco para a doença do refluxo gastroesofágico. E o sexo, a maioria dos estudos que eu vi tem como muito similar a quantidade de pacientes do sexo masculino e feminino. Porém, era tido que nos pacientes do sexo masculino normalmente acontecem mais complicações da doença. Porém, como eu mostrei já anteriormente, naquele estudo brasileiro, demonstrou que a população feminina possui no Brasil maior prevalência. Bem, falando um pouco mais da sintomatologia, eu falei já para vocês um pouco sobre a pirose. Então, a gente tem que dividir os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico em dois. A gente tem sintomas típicos, que seriam sintomas esofágicos, e sintomas atípicos, que seriam extraesofágicos. Vou começar falando um pouquinho então sobre os sintomas típicos. Primeiramente, a pirose, que seria essa queimação retroesternal, normalmente a azia. A gente tem como o principal sintoma, o mais
prevalente dentro da população dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico. Além disso, a gente tem regurgitação também como um sintoma, e essa regurgitação pode levar a uma sensação de boca amarga do paciente, porque como ele está regurgitando, fica ácido ali a boca e ele pode ter essa sensação de gosto amargo na boca. E, além disso, a disfagia também pode ser um sintoma da doença do refluxo gastroesofágico. Esses sintomas, para fechar critério, mais ou menos, a gente tem que considerar que sejam pelo menos 2 vezes por semana, por pelo menos 4 ou 8 semanas, varia os locais. Então, a gente tem que ter, por exemplo, uma pirose 2 vezes por semana, por 4 a 8 semanas, para a gente conseguir caracterizar isso como a doença do refluxo gastroesofágico. E aqui eu trouxe uma tabela que mostra mais ou menos essa prevalência dos sintomas nos pacientes já diagnosticados com a doença do refluxo gastroesofágico. A gente teria, então, a pirose. 80% dos pacientes apresentam pirose. Já 54% possuem regurgitação. A gente tem a disfagia para alimentos sólidos, por exemplo, 23% dos pacientes. E alguns outros sintomas também, que seriam extraesofágicos, que eu vou comentar um pouquinho agora. O que seriam, então, os sintomas atípicos ou extraesofágicos? Os sintomas atípicos e extraesofágicos, assim como se fala, são extraesofágicos. Então, eles não atuam especificamente no esôfago. Eles podem atuar no trato respiratório, por exemplo. Então, sintomas atípicos. A gente pode ter como rouquidão, tosse, pigarro, globo. O que seria o globo? Globos faríngeos, é uma sensação de ter uma bola na garganta do paciente. Ele refere tipo uma sensação de bola. E, além disso, a doença do refluxo gastroesofágico pode estar relacionada com doenças pulmonares como fibrose e asma. É uma doença que pode ter relação. Por que esses sintomas extraesofágicos acontecem? Então, a gente tem 2 vias principais. Uma que é menos frequente, que seria uma exposição ácida devido ao reflexo neurológico vagal. Então, o nervo vago passa ali perto do esôfago, da traqueia, e uma exposição ácida, mais ou menos ali no esôfago, pode acabar levando uma danificação desse nervo vago, e esse reflexo pode acabar levando broncos, espasmos e tosse nos pacientes. Porém, a principal forma de causa de sintomas extraesofágicos é a microaspiração, que seria, o paciente tem o refluxo, então conteúdo gástrico com pH ácido está indo para o esôfago, e isso pode fazer com que o paciente microaspire esse conteúdo gástrico e possa levar a uma lesão direta cáustica no trato respiratório. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem das cordas vocais aqui, e a gente consegue ver ali posterior, a gente consegue ver uma paquidermia, que seria uma inflamação nessa parte posterior. E eu vi um estudo que era mais ou menos 53% dos pacientes que viram por meio de uma laringoscopia esse sinal. E isso às vezes era mais frequente até mesmo do que a esofagite na endoscopia, que eu vou conversar um pouco depois com vocês. E isso pode ser pelo fato de a mucosa do trato respiratório não estar tão acostumada assim com o conteúdo gástrico quanto o esôfago. Então pode acabar lesando mais. Bem, alguns sintomas, sinais de alerta, então, que você tem que ficar um pouco de olho quando você tem em pacientes com essa doença. Seria a odinofagia. O que seria a odinofagia? O paciente sente dor ao comer. A disfagia, ele tem a dificuldade para comer. Anemia, hemorragia digestiva alta, emagrecimento e uma história familiar de câncer são sinais de alerta. Então a gente tem que pensar, talvez esse paciente não tenha só uma doença do refluxo gastroesofágico, talvez ele tenha um tumor gástrico, um tumor esofágico. Isso é muito importante para a gente ficar muito atento a isso. Bem, diagnóstico diferencial. Além do câncer que eu conversei agora com vocês, a gente tem alguns outros diagnósticos diferenciais importantes também que a gente tem que levar em consideração. A gente tem, por exemplo, a doença arterial coronariana. Então, como eu disse, a pirose seria uma sensação de queimação retroesternal. E, às vezes, isso pode acabar confundindo. Às vezes, não é tão característico esse sintoma, então pode acabar confundindo que o paciente uma queimação, um sentimento de dor aqui retroesternal, o paciente, a gente pode acabar pensando, então, numa doença arterial coronariana. Pode até ser uma doença coronariana que você estar pensando no refluxo.
entra como diagnóstico diferencial. Uma úlcera péptica, acalásia, divertículos esofágicos, esofagite eosinofílica, uma azia funcional, uma infecções, também entram como diagnóstico diferencial para a doença do refluxo gastroesofágico. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as complicações. Entre as complicações da doença do refluxo, a gente vai ter estenose, esôfago curto, úlcera, sangramento esofágico e, principalmente, que eu vou comentar agora, seria o esôfago de Barré. O que seria esse esôfago de Barré? Então, a gente tem aqui um epitélio normal do esôfago, normal, só que com muito dano, muita lesão desse ácido, a gente pode acabar levando a uma metaplasia intestinal. Então, esse tecido, que é pluristratificado, esse tecido, ele acaba virando um tecido colunar, parecido lá com o tecido intestinal, até mesmo com células caliciformes. E a gente vai ter isso como o esôfago de Barré. E essa metaplasia, ela pode evoluir para uma displasia, que pode evoluir de grau, transformar numa displasia mais grave e virar um carcinoma in situ, e depois evoluindo para um carcinoma, um adenocarcinoma invasivo. Então, um câncer, isso é algo bem grave e a gente tem que ficar muito atento a isso. E como a gente vai caracterizar, então, o esôfago de Barré? A gente tem aqui uma imagem de uma endoscopia, a gente tem ali o pinçamento gástrico, ali no centro da imagem, você consegue ver um buraquinho preto, seria nesse lugar o esôfago. E a gente consegue ver daí a lesão aqui. E essa lesão aqui, que seria o esôfago de Barré, a gente tem que medir o tamanho dessa lesão. Se ela for menorzinha, a gente vai pegar e considerar um esôfago de Barré curto. E se ela for maior, a gente vai considerar como uma doença, um esôfago de Barré longo, se for maior do que 3 centímetros. Bem, os pacientes que têm mais esôfago de Barré são homens brancos, então, como eu comentei, complicações normalmente são mais comuns em homens. Aqui mostra que pacientes homens brancos maiores de 40 anos têm maior chance de possuir o esôfago de Barré. A gente tem aqui uma incidência para adenocarcinoma de esôfago. Então, 0,2% a 2% dos pacientes que têm esôfago de Barré por ano podem acabar desenvolvendo o adenocarcinoma. Então, como vocês podem ver, 2% é um número muito grande para a evolução para o adenocarcinoma e a gente tem que ficar muito ligado nisso. Esses pacientes possuem de 30 a 135 vezes mais chance de evolução para adenocarcinoma, de ter um adenocarcinoma, do que a população em geral. Então, como vocês podem ver, é muita coisa. E a gente tem que sempre acompanhar esses pacientes e ficar vendo com, por exemplo, endoscopia para ver como que está a evolução, biópsias nesses pacientes para a gente acompanhar e não ter essa evolução para adenocarcinoma. E como a gente vai evitar mais lesão, a gente vai fazer o tratamento para o refluxo, normalmente, que vou explicar um pouco daqui a mais no fim da apresentação. Bem, o que a gente tem de diagnóstico? Então, para diagnosticar, é muito importante a gente ter uma anamnese, exame físico, exames complementares. E a anamnese, a gente tem que tirar muito bem a história, esse paciente, como que são os sintomas, qual é a frequência que ele tem esses sintomas, outras características. É muito importante. E o exame físico na doença do refluxo gastroesofágico, ele não contribui muito para a confirmação do diagnóstico. Às vezes existem alguns sinais que o paciente pode demonstrar na clínica, nos exames físicos. Por exemplo, se você vai fazer uma inspeção da boca desse paciente, pode ser que os dentes, o esmalte dos dentes desse paciente estejam danificados por conta da acidez. Então, como o paciente está tendo regurgitação, refluxo, vai ter mais ácido, a boca pode acabar desgastando o esmalte dos dentes. Outra coisa, o paciente pode beber muita água. Então, em casa ou até mesmo na consulta, ele bebe água porque ele quer evitar, ele quer fazer o movimento de peristaltismo para evitar com que aconteça o movimento retrógrado do refluxo. E o exame físico serve mais, então ele não contribui tanto para a confirmação. A gente pode ver esses sinais, mas ele não contribui para a confirmação do diagnóstico. A gente usa ele bastante para diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, esse paciente está com sintomas, mas eu suspeito que ele possa ter um carcinoma. Então a gente pega e vai fazer uma inspeção, a gente vai fazer a palpação, e é importante também analisar, por exemplo, linfonodos supraclaviculares para avaliar se esse paciente tem um câncer, que é um sinal muito grave de mau prognóstico para esse paciente, certo? Bem, outro exame importante
é a pH-metria ambulatorial. Então, a gente chama normalmente pH-metria de 24 horas ambulatorial, porque o paciente vai ficar 24 horas com essa sonda que passa pela narina para avaliar o pH do esôfago. E a gente tem isso como o padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, principalmente para avaliação do refluxo em si. Então, o que, que vai ser? Nessa sonda que a gente coloca pela narina, a gente vai ter 2 eletrodos, um mais distal, um mais proximal, mais ou menos diferindo entre 10 centímetros, e eles vão avaliar a exposição ácida. Então, por exemplo, se o pH está menor que 4, porque a gente teve algum evento de refluxo, ele vai pegar e avaliar esse pH e a gente vai ver, o pH diminuiu, então esse paciente está tendo casos de refluxo. E o paciente vai ter uma maquininha aqui com alguns botões e ele pode pegar e marcar alguns eventos. Então, por exemplo, eu tive uma pirose agora. E vou marcar que eu tive uma pirose. Um botãozinho. Daí, não, agora eu estou tendo uma regurgitação. Vou clicar no botãozinho da regurgitação e marcar o evento para no exame aparecer para o médico. E a diferença, então, por exemplo, que esse exame não mostra é a esofagite. Então, ele não vai demonstrar uma inflamação da mucosa esofágica. Bem, aqui é o exame em si. A gente tem aqui em cima o pH da faringe, então seria do eletrodo mais proximal, e o pH do corpo aqui, o mais distal, mais próximo do final do esôfago. A gente vai ter, então, o paciente aqui relatou, clicou no botãozinho pirose. A gente consegue observar aqui que nessa hora ele teve realmente uma diminuição do pH, então ele teve um refluxo nesse momento. Mesma coisa com aqui, regurgitação, queda do pH e por aí vai. Bem, a impedância, eles mostraram no Subston a impedância junto com esse exame, porque de acordo com ele, isso transforma mais sensível o resultado. Porém, em alguns lugares que eu vi, diz que ainda é muito limitado e algumas discussões ainda precisam ser feitas para avaliação desse exame. Mas ele também vai ser similar ao exame do pH, por meio de uma sonda pela narina que você vai colocar dentro do esôfago, só que diferente da avaliação do pH, ela vai avaliar a corrente elétrica. Então, como assim? A gente vai querer acompanhar o movimento que o esôfago está fazendo. Ele está fazendo um movimento anterógrado, resumindo. A gente comeu, a gente tem que fazer um movimento anterógrado no caminho certo para poder levar o bolo alimentar até o estômago. Então a gente quer avaliar se está tendo um movimento anterógrado ou se está tendo um movimento retrógrado, que seria o oposto do estômago para o esôfago, que nesse caso seria o refluxo gastroesofágico. Bem, a endoscopia digestiva alta também é um exame muito importante. Principalmente por quê? Porque a gente quer avaliar esofagite aqui. Então a gente vai avaliar, diferente que a gente da pH-metria, que a gente quer avaliar mais o refluxo, porque aqui não vamos avaliar o refluxo, a gente vai avaliar a esofagite. E a gente tem alguns critérios, como o Savary-Miller e de Los Angeles. A gente tem esses critérios para poder diagnosticar e mostrar como que está os graus da esofagite nesses pacientes. Essa endoscopia também pode ser muito importante pelo fato de a gente poder fazer biópsias. Então, o paciente pegou e está com esôfago de Barré, a gente não vai simplesmente, não, esse paciente está com esôfago de Barré. Não, a gente vai lá, parece que é um esôfago de Barré, vamos fazer uma biópsia nesse paciente para a gente pegar e ter certeza do diagnóstico. E outra coisa muito importante é a avaliação da linha Z. O que é a linha Z? A linha Z é a linha que demonstra a junção gastroesofágica. Então, ela delimita a diferença entre a mucosa gástrica para a mucosa esofágica. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver ali no centro da imagem, o buraquinho preto, seria de novo o pinçamento diafragmático. Então, nessa região, o diafragma está fazendo o pinçamento. E aqui, bem claramente, a gente consegue ver aonde que muda a mucosa gástrica para a mucosa esofágica. E a gente vai chamar essa linha de linha Z. E a gente quer fazer o quê? A gente vai fazer a distância do pinçamento diafragmático para a linha Z. Se essa distância for maior que 2 centímetros, a gente caracteriza esse paciente como uma hérnia de hiato. Porque a linha Z, então, foi para cima do pinçamento, isso por causa de um deslizamento. Bem, continuando, a gente tem aqui, então, a classificação de Los Angeles, que normalmente é a mais utilizada para caracterização da esofagite. A gente tem então, de grau A, B, C e D. O grau A, que como você consegue ver nessa imagem da tabela, é uma erosão ou mais, pouquinhas erosões, bem pequenininhas, menores que 5 milímetros. Agora, se você vai para o grau B, ele vai ter
pelo menos uma erosão maior do que 5 milímetros, mas elas não são contínuas. É uma erosão aqui, uma erosão ali, maiores que 5 milímetros, mas elas não são contínuas. Por outro lado, ali na C, agora sim, a gente tem algumas, pelo menos duas, que são contínuas, mas ela não chega a ocupar 75% da circunferência do esôfago. Já no caso D, agora sim, essas erosões vão estar ocupando pelo menos 75% do órgão. Aqui a gente consegue ver ocupando toda a circunferência do órgão. E aqui a gente tem a tabela da classificação endoscópica de Savery-Miller, que é, no começo aqui ela é bem similar, a gente vai avaliar uma ou mais erosões, várias erosões, erosão confluente, se ela pega toda a circunferência, se ela tem confluência. Mas aqui o que é importante aqui que eu coloquei para vocês é esse grau 5, que seria o epitélio colunar em continuidade com a linha Z associada ou não a lesões. Aqui, esse epitélio colunar é o que a gente vai pegar e avaliar. Então, o grau 5 de Savery-Miller a gente vai chamar de esôfago de Barreto. A gente tem algum outro exame também, que é a manometria esofágica. Então, como eu disse para você, é importante a pressão do esfíncter esofágico interno inferior para diferenciar da pressão gástrica, e é muito importante essa diferença de pressão para evitar com que aconteça o refluxo. Então a gente vai avaliar a pressão aqui. A gente vai pegar então, colocar um monte de eletrodo aqui no corpo e no esfíncter e vamos avaliar essa pressão no esôfago. A gente vai colocar o paciente para deglutir mais ou menos 10 vezes um copo de água, ele vai deglutir e a gente vai avaliar como que está a medida de pressão desse paciente nas partes do esôfago. Então, por exemplo, aqui no lado você consegue ver até na segunda parte aqui, a gente até consegue ver mais ou menos o movimento peristáltico, porque vai aumentando a pressão de pouquinho em pouquinho em cada parte do esôfago. E a gente usa esse exame para excluir a calase, já que seria a dificuldade da motilidade do esôfago, né? Também identificar algumas ineficiências no peristaltismo. E a manometria que avalia, então, a pressão vai estar alterada em 25% dos pacientes que apresentam uma esofagite leve. Então, por exemplo, a gente fez a endoscopia. Esse paciente está com endoscopia grau A ou grau B, então leve, de Los Angeles. 25% desses pacientes vão apresentar uma diferença na pressão. E dos pacientes que apresentam graus mais graves, então, por exemplo, Los Angeles C, D, agora sim é mais grave, quase 50% desses pacientes apresentam uma alteração na manometria. A gente tem agora o esofagograma baritado, que ele não avalia nem refluxo e nem esofagite. Qual a importância dele, então? A gente quer ele para avaliação da morfologia do esôfago, do estômago aqui, e a gente vai fazer ele principalmente para um pré-operatório. Então a gente vai querer avaliar a morfologia, por exemplo, esse paciente precisa de uma cirurgia. Vamos fazer então esse exame para avaliar como que é a morfologia desse esôfago, como que tá, tem hérnia de hiato, não tem hérnia de hiato, tem estenose, tem outras, ou pode até também servir para visualizar outros diagnósticos como divertículos, tumores, estenoses, acalásia, desmotilidade. E ele é mais importante para essa parte. Bem, chegando agora então no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Bem, o tratamento pode ser tanto clínico quanto cirúrgico. Tratamento clínico. A gente vai ter então medidas comportamentais. Então, como qualquer doença, a gente sempre vai buscar alguma mudança de hábitos de vida que vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Nesse caso, a gente tem a elevação da cabeceira em mais ou menos 15 centímetros. Eu vi em alguns lugares que você pode colocar um travesseiro a mais ali, dormir com 2 travesseiros para evitar esse refluxo. Tem outro lugar que eu vi que não, você não pode fazer isso, é ruim. Você tem que colocar um livro, um tijolo debaixo da tua cama para elevar a cabeceira mesmo. Ou existe um travesseiro específico que parece meio que um triângulo que você deita, mas eu não sei exatamente sobre a eficácia dele. Bem, outras medidas comportamentais interessantes. A gente também tem cessar o tabagismo e o etilismo. A gente tem mudança de hábitos alimentares. Então, o paciente come muita gordura. Vamos fazer para isso café puro todo dia de manhã. Vamos diminuir isso aí. Perda de peso.
importante também para diminuir a sintomatologia. Porém, a perda de peso eu vi em 2 lugares. Um lugar que dizia que pacientes que têm a doença do refluxo, elas podem fazer a bariátrica, e isso vai melhorar os sintomas dela, porque como elas fizeram a bariátrica, elas vão perder peso e isso vai melhorar os sintomas da doença do refluxo. Porém, outro lugar disse que não, a bariátrica vai piorar os sintomas, então a gente tem que fazer de uma forma que não seja envolvendo uma bariátrica. Outra coisa que a gente pode fazer, então, é evitar o uso de medicamentos que podem danificar a mucosa. Então, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente sabe que vai danificar a mucosa gástrica, vamos tentar evitar eles. E exercício físico, que demonstraram que faz muito bem, efeito protetivo em relação a isso, com exceção de uma ocasião, exercício pós-prandial. Então a gente quer evitar que o paciente pegue e almoçou, saiu correndo de casa porque tinha que trabalhar ou vai fazer algum exercício, comeu e saiu para fazer algum exercício. Isso não é recomendado. Assim como também não é recomendado dormir assim que você comeu, 2 horas depois que você comeu. Se comeu, 2 horas depois você pega e vai dormir, também não é recomendado. Bem, agora falando um pouco sobre o tratamento clínico, mas relacionado com o tratamento farmacológico. Existem 4 remédios aqui que são demonstrados como tratamento farmacológico para a doença do refluxo gastroesofágico, que é, principalmente, o inibidor da bomba de prótons, um bloqueador de receptores H2, antiácidos e procinéticos. Eu vi num lugar também que comenta que o uso de inibidores de bomba de prótons e procinéticos não são recomendados ao mesmo tempo. Eu imagino que seja pelo fato de como o paciente já está com uma acidez diminuída e você pegar e acelerar o processo cinético, você vai acabar tendo algum problema na digestão do alimento para esse paciente. Aqui eu peguei um fluxograma, uma conduta terapêutica do consenso brasileiro da doença do refluxo gastroesofágico. Então, como a gente vai fazer? A gente vai tirar a história desse paciente, fazer o exame físico e vamos pegar e pensar no diagnóstico. A gente vai pensar aqui alguns. De vez em quando o paciente tem uma pirose, uma regurgitação. O que a gente pode fazer com esse paciente? A gente pode fazer o tratamento que é o recomendado, que seria uma endoscopia, ou a gente pode fazer algo que é uma alternativa, que seria fazer um teste terapêutico. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, falar para esse paciente medidas comportamentais, uso de inibidores de bomba de prótons em dose plena, ou trocar isso, em alguns casos, por outros medicamentos, como antiácido ou pelo bloqueador de H2, e a gente vai ver. Tá funcionando o tratamento? Tá funcionando o tratamento, beleza. Melhorou, então a gente vai fazer o quê? Vamos reduzir essa dose, vamos ajustar essa dose para a menor possível para melhorar os sintomas desse paciente e estamos por aí. Agora, não melhorou. Agora a gente tem que avaliar de novo esse paciente. Mesma coisa se o paciente tiver mais de 40 anos, sintomas, como eu disse, mais de 2 vezes por semana, de 4 a 8 vezes por semana. Manifestações de alarme, então, aquelas manifestações de alarme que eu comentei. Manifestações atípicas, extraesofágicas. A gente vai fazer uma endoscopia nesse paciente. Fizemos uma endoscopia. Ela saiu normal ou com grau leve de esofagite ou moderada, a gente vai pegar e dar para esse paciente medidas comportamentais, a gente sempre vai orientar essas medidas para o paciente. A gente vai colocar. Aqui está colocando o inibidor de bomba de próton como dose dupla, mas é que acho que eles trocaram aqui porque na escrita do texto está dito a gente vai dar uma dose plena para eles e a gente vai ver se vai funcionar. Se funcionou, a gente vai lá mudar, fazer a manutenção da dose mínima eficaz. Se não, a gente deu inalterado o exame. E pacientes aqui com esofagite grave, 4 a 5 de Miller, então um esôfago de Barré, CD com alto grau de esofagite, a gente já vai direto para esse paciente para a dose dupla da inibidor de bomba de próton. Se funcionou, vamos mudar essa dose, vamos limitar ela. Se não, deu inalterado, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar por mais 12 semanas, dose dupla do inibidor de bomba de prótons. Se funcionou, vamos fazer a mesma coisa, analisar, manutenção. E se não funcionou, aí sim a gente vai ter que pegar, rever o diagnóstico e até mesmo pensar na conduta cirúrgica. E aqui, a esofagite grave 4 e 5, que o esôfago de Barré, basicamente, a gente já
tá 4, 5, a gente tá com esofagite de Barré ou quase lá. Então, com uma esofagite bem grave. Então, a gente vai fazer o quê? Indicação para endoscopia de controle. Vamos pegar e ver o que esse paciente com frequência, a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos, vamos refazer uma endoscopia nesse paciente para ver como está sendo a evolução da esofagite dele. Tratamento cirúrgico. Agora, sim, vamos para o tratamento cirúrgico. A gente vai indicar o tratamento cirúrgico quando para esses pacientes? Quando falhar o tratamento clínico. Então, o paciente foi lá, fez o tratamento clínico, chegou até o fim daquele fluxograma, não deu, vamos pensar, vamos indicar uma cirurgia para esse paciente. Se esse paciente tem uma intolerância, ele não consegue fazer um tratamento clínico prolongado, seja por qual motivo seja, ele tem alguma intolerância a medicamento, ou alguns casos eu vi até mesmo que o paciente não tem suporte financeiro para bancar o tratamento, ou às vezes, tipo, eu não quero, por exemplo, em casos, por exemplo, o paciente tem um esôfago barrial, não quero fazer, eu prefiro fazer uma cirurgia, ele pode ter essa opção. Mas, bem, isso tem que ser bem avaliado, prós e contras da cirurgia, até mesmo nas formas complicadas. Você não simplesmente mandar, o paciente tem ulceração, estenose, esôfago de Barré, vamos fazer a cirurgia. Não, a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, vamos avaliar esse paciente, e a gente pode acabar, sim, indicando o tratamento cirúrgico para esses pacientes. E os pacientes com manifestações respiratórias também podem ser indicado a cirurgia. Lembra que eu comentei para vocês que a asma podia estar relacionado com a doença do refluxo gastroesofágico? Então, eu vi em um lugar que a asma ela não tem melhora com tratamento somente clínico, medicamento. E isso pode, mas ela melhora com cirurgia. Então pode ser algo que você possa querer ver e indicar uma cirurgia para um paciente que tenha isso. Bem, mas o que é a cirurgia para o tratamento de refluxo gastroesofágico? A gente vai fazer uma hiatoplastia e uma fundoplicatura. O que é isso? Uma hiatoplastia, então, a gente vai fazer um reforço no hiato esofágico. A gente está com um problema na pressão, certo? Então vamos fortalecer essa pressão. A gente pode também, por exemplo, o paciente tem uma hérnia de hiato por deslizamento. A gente vai pegar, vamos puxar esse esôfago, voltou a junção gastroesofágica para a cavidade abdominal, beleza, agora a gente vai fechar esse ato e vamos fortalecer aqui com uma sutura. E a fundoplicatura. O que é a fundoplicatura? A gente vai pegar o fundo do estômago e a gente vai criar uma válvula para impedir e aumentar a pressão nessa região que faça com que impeça o refluxo gastroesofágico. Então, ela pode ser feita em 360 graus ou de forma parcial. Essas cirurgias, pelo que eu vi, elas podem ser feitas tanto de forma aberta como por via laparoscópica, porém, normalmente é feito por via laparoscópica, mas as duas possuem, como posso dizer, eficácias similares, elas não possuem tanta complicação em comparação com outras, são bem parecidas uma com a outra, porém, em muitos locais que eu vi, são feitas laparoscópicas, porém eu conversei recentemente com um colega e ele me disse que ele viu algumas dessas cirurgias sendo feitas de forma aberta lá na Santa Casa. Ele avaliou alguns pacientes que fizeram essas cirurgias. Bem, então a fundoplicatura em 360 graus, que também é conhecida como de Nissen, a gente vai pegar, vamos mobilizar o fundo gástrico. Então vamos fazer essa secção aqui. Vamos pegar, abrir ali o hiato, ali nos pilares do diafragma que fazem a formação do hiato esofágico. A gente vai puxar esse esôfago e depois a gente vai fazer, então, a hiatoplastia, a gente vai fechar lá o hiato, fortalecer com sutura. Depois a gente vai pegar, então, com o fundo gástrico e fazer essa válvula e fazer a sutura aqui e também fixando ela lá no diafragma. Bem, e a fundoplicatura parcial, para que ela serve? Bem, a gente está fechando aqui 360 graus o esôfago com o fundo do estômago, certo? Isso pode acabar causando problema em pacientes que têm disfagia. Então, pacientes com motilidade reduzida, pacientes com disfagia, a gente acaba recomendando uma fundoplicatura parcial, que seria por 2 métodos. A gente vai querer manter, então, a propagação do bolo alimentar. A gente pode dizer anterior, aqui na letra B, tal e dor, cirurgias de tal e dor, ou principalmente essa posterior aqui, que eu não sei como chama, se é tupé, o topete,
a gente vai fazer essa cirurgia que é em 270 graus. A gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez lá na 360 graus, só que a gente não vai fechar completamente. A gente vai fazer a sutura aqui e deixar parcialmente aberto para evitar esse problema na motilidade esofágica, para evitar a disfagia. E, para finalizar, a gente tem um pouquinho sobre as complicações cirúrgicas que podem acontecer no meio dessas cirurgias, que não são muito frequentes, acontecem normalmente 3 a 10% das cirurgias, e a maioria delas são complicações menores relacionadas à cirurgia geral em si. Então, ilho pós-operatório, outras complicações menores, retenção urinária acontecem como em qualquer cirurgia, e algumas relacionadas com o próprio procedimento. Por exemplo, a lesão esplênica, como eu disse, é necessário a mobilização do fundo gástrico, então tem relação anatômica ali com o baço, então pode acontecer uma lesão. Uma perfuração de víscera oca, a gente está mexendo ali no estômago, então a gente pode acabar perfurando. Um problema na disfagia, então a gente está fechando aquela válvula, mexendo ali no estômago, a gente pode acabar prejudicando a motilidade esofágica, causando uma disfagia para esse paciente, ou até mesmo a gente pode causar um pneumotórax nesse paciente. Bem, é isso na minha apresentação. Muito obrigado a todos.